Graça e paz, boa tarde, olha nós aqui, deixa eu vir aqui, o chapéu tá conduzindo com a cadeira, interessante. Mas gente, eu tô aqui para poder dividir com vocês a palavra do Senhor, dessa vez de uma forma muito especial. Quero trazer para vocês a história da minha terra natal, que também se remete em detalhes com a minha vida. Todos me conhecem por Thaís, mas poucos sabem que o meu nome verdadeiro é Maria Aparecida. Mas hoje, antes de adentrar mais profundo, dentro dessa história, eu quero contar para vocês a história de Santa Cruz. Quem mora em Santa Cruz talvez não conheça essa história, mas é importante vocês tomarem conhecimento dela e saber que Deus ele transforma maldição em bênção. A história de Santa Cruz do Inharé nos ensina que até mesmo um lugar pode carregar uma marca, um nome de dor e uma maldição. Mas um dia um homem andarinho passou por aquele lugar e, tendo conhecimento dessa história, ele decide aplicar a palavra do Senhor. Ele decide viver o seu propósito, fazendo com que agora fizesse valer aquilo que o Senhor depositou na sua vida. O Inharé, quando ele era quebrado, fazia com que os animais ficassem mais selvagens e até mesmo as águas viessem a se cessar. Vocês depois procurem saber um pouco mais dessa história, que vocês vão ver o quanto que é interessante. Só que esse homem ousou fazer aquilo que o Senhor fez para que ele fizesse. Existe propósito na tua e na minha vida que tem que ser cumprido justamente por onde o Senhor te colocou ali inserido, não pelos outros, mas por você. Talvez o teu nome venha levar uma maldição, a tua situação aos teus olhos seja impossível, mas quando a gente tem a palavra, a gente sabe que Deus ele vai usar da matéria daquele local. A palavra de Deus vem dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Onde abundou o lamaçal de pecado, a graça do Senhor se fez presente quando houve arrependimento. Vamos voltar aqui à história. O que antes era lembrado por vergonha se tornou conhecida como terra abençoada. Deus mudou a história deste lugar a partir da atitude desse andarinho. Ele profetizou, ele fez aquilo que era para fazer. E assim também foi comigo. Por muito tempo, o meu nome foi ligado a uma lembrança, a algo que representava o que ninguém sabia e até mesmo aquilo que eu não era. Mas Deus me escondeu, não como um amante, não como uma sombra do passado, mas como uma mulher separada, fiel ao que Ele escreveu sobre mim. O meu nome, que um dia foi motivo de confusão, se tornou testemunho da fidelidade de Deus. Assim como ele fez com Santa Cruz, ele mudou o significado da história. Deus também fez na minha vida, entendendo que o propósito maior não era a vergonha do meu nome, mas sim a forma com que eu ressignificaria esse nome na minha vida, mostrando que as palavras têm poder, mas quando nós usamos ela diante da palavra, que tem todo o poder, porque a palavra de Deus vem dizer que no princípio a terra era vazia e sem forma, e disse Deus, haja luz, e houve, fez com que aquela matéria que antes era maldição se tornasse bênção. Santa Cruz de Inharé se tornou uma terra abençoada, os seus poços voltaram a ter água, os seus rios voltaram a ter água. Agora o Inharé poderia ser quebrado, mas sem medo nenhum, porque não existia mais uma palavra de maldição, mas uma palavra de bênção. Assim também foi na minha vida. Meu nome aparentemente era um nome de uma amante, onde o pai nem sequer naquela época poderia ser registrada, mas alguém contou isso para minha mãe, de forma que ela guardou isso por muito tempo. E Deus me preparou 19 anos depois para poder ouvir essa voz, para estruturar, porque antes, como menina, eu não entenderia o peso desse nome. Hoje eu aprendi que ninguém é amante quando realmente entende o propósito do Senhor na sua vida. Nós não somos amantes dos nossos prazeres, mas nós somos amantes daquele que nos faz esposa, fiel e filha, o nosso Deus. Que você possa saber que onde abundou o pecado, superabundou a mão do Senhor. E assim como esse andarinho em Santa Cruz, que fez mudar o nome daquele lugar e passou a ser Santa Cruz, usando aquela matéria, o Senhor está fazendo assim na tua e na minha vida. Graça e paz.